Olá, bem-vindas e bem-vindos à 8ª aula do curso Família Afinada. E o último tema das nossas aulas teóricas se refere a regras e combinados. Uma boa conversa inclui mais perguntas por parte dos pais e mais tempo para os adolescentes se expressarem. Interagir com os adolescentes, sempre dando conselhos, orientando e dizendo o que ele deve fazer e ser, acaba gerando uma blindagem de escuta altamente seletiva. E por mais que você utilize uma voz doce ou de amizade, ele percebe como uma retórica, e tudo mais que é dito acaba por não acessar os pensamentos e os sentimentos dele. As boas perguntas agem para abrir espaço emocional interno de autoescuta. Levar o adolescente a pensar por meio de boas perguntas eleva o seu patamar perceptivo sobre si e sobre as situações e decisões. A pergunta na conversa tem isenção, por isso elas não devem ser feitas na hora em que você estiver aborrecido ou sem paciência. Elas precisam ter o propósito de levar o seu filho a pensar, refletir e tomar as decisões mais conscientes antes de agir. Para isso, vocês precisam tomar alguns cuidados na hora de realizar as perguntas. O primeiro deles, não fazer perguntas que já incluem uma crítica, né? Isto é, sem a isenção, como nós falamos anteriormente, a questão do julgamento. Por exemplo, você quer chegar atrasado novamente na escola? E essa situação pode ficar ainda pior se esse tipo de pergunta terminar com uma conclusão catastrófica. Por exemplo, assim você não vai chegar a lugar nenhum na sua vida. Aí, acabou a conversa, né? O segundo cuidado, perguntas que já incluem uma sugestão. Um exemplo, você não acha que esse quarto deveria estar arrumado e limpo para o bem da sua saúde? Esse tipo de pergunta, para uma ação, ela pode funcionar, mas só por um curto tempo. Porque o adolescente, ele perceberá rapidamente que é um direcionamento. E aí ele pode reagir de uma forma passiva e se acostumar a aguardar que você decida sempre por ele, ou vai reclamar que se sente obrigado a fazer o que você deseja. Em ambas as reações, as perguntas sugestivas ou mesmo as sugestões sem perguntas, elas mantêm o jovem inseguro e aí levam à falta de posicionamento e de decisão sobre o que ele quer. A prática dessas boas perguntas aumenta a aproximação entre os pais e os filhos. Além disso, elas contribuem efetivamente para o desenvolvimento com autonomia e a tomada das decisões conscientes. E com a prática, você vai perceber que o seu filho vai te procurar para saber o que você pensa a respeito de algum assunto que ele não está conseguindo chegar a uma conclusão. E aí, você pode aproveitar esse momento para colocar a sua opinião, o que você acredita e sente, de uma forma autêntica e concisa. Com todos esses cuidados e orientações, você que é pai ou mãe, deve se perguntar nesse momento: mas como é que eu faço? Como é que eu devo orientar o meu filho? Como eu devo perguntar? O que sobrou da língua portuguesa e construção de frases? Vamos te dar umas dicas. O primeiro, na hora de perguntar, procure utilizar com frequência as expressões qual, o que, quais, para quê, quando, com quem. Evite o porquê. Na nossa língua, o porquê é muito utilizado para tomar satisfação, o que é sentido pelo adolescente como uma crítica. Além disso, o porquê pode levar o seu filho a dar uma justificativa, e isso não vai alterar em nada a situação. Então, eu vou dar um exemplo. O que você pensa a respeito da organização e limpeza do seu quarto? Percebe como é diferente? Ele não vai se justificar. Segundo, utilizar da técnica da comunicação não violenta, que é a CNV, que nós tratamos na aula anterior. Resumindo, vocês vão passar pelas 4 dimensões:
da CNV. O fato, sentimento, necessidade, pedido, e aí coloca a pergunta. O seu quarto está com muita poeira, o que me deixa preocupada com a sua saúde. A limpeza é algo importante para mim e eu gostaria que o seu quarto se mantivesse limpo. O que você pensa a respeito do que eu te falei? Você colocou um fato, você colocou o sentimento, a sua necessidade, sentimento de preocupação, sua necessidade de limpeza e perguntou o que ele pensa a respeito disso. Ok? Então vamos às regras e combinados. A partir da construção desse diálogo com boas perguntas e a CNV, vocês podem construir regras e combinados com o adolescente de uma forma mais leve e com comprometimento de todas as partes para uma relação de ganha-ganha. Algumas regras e combinados vocês vão poder fazer com antecedência. Por exemplo, definir uma agenda, data, prazo, alguma ação específica. Enfim, conforme a idade desse adolescente e as responsabilidades que ele pode assumir. Outras regras e combinados, eles vão ser decididos no momento em que acontecer. E aí podem fazer parte de uma nova rotina. O importante é que vocês valorizem a decisão e acompanhem a realização do combinado. Não como uma forma de cobrança, mas sempre como uma forma de apoio. E pensar também que, às vezes, o que foi estabelecido no combinado anterior não foi a melhor opção. E aí vocês vão precisar revisar, da mesma forma que vocês chegaram no combinado. Ok? Então, vamos praticar? No exercício de hoje, que nós vamos propor para vocês. É um pouco parecido com o da aula anterior, mas dessa vez vocês vão olhar a rotina do seu filho ou da sua filha, verifique as atividades que eles fazem ou as ações que você acredita que precisam ser melhoradas, isso no seu ponto de vista. Mas antes de conversar, elabore as perguntas que você vai fazer diante dessa situação. E na hora que você for fazer as perguntas para ele, pratique a escutativa em relação à resposta. E assim você vai considerar o que é importante para ele e para você. E aí chegar a um consenso por meio das colocações de cada um. Chegou num consenso? Escreva o que ficou combinado. Acompanha também. Se você encontrar mais de uma atividade da rotina que você vê que precisa ser melhorada, faz aos poucos. Esse é o nosso conselho. A partir do momento que você conseguiu consolidar um combinado, aí você vai para outro, para não sobrecarregar, ok? Então, essa é a nossa proposta de exercício de hoje e nós esperamos que todo o conteúdo que mostramos durante o curso realmente possam te ajudar a melhorar a comunicação com seus filhos e o relacionamento. Bons estudos, não deixem de praticar e não deixem de continuar estudando esses temas que são tão importantes. Um abraço a todos. Tchau!